E aí, meus bidos sem medo, e aí, meus bidos do tentáculo. Bom, galera, hoje eu estou aqui para falar de um 8º volume que eu não tinha nenhuma vontade em adquirir na minha coleção, mas que por um precinho muito bacana da Amazon e por um certo comentário do João, eu decidi dar uma chance para este volume como um todo, que retrata a história da Electra Natius dentro dos acontecimentos de Reinado do Demônio. Mas assim, eu tava muito, será que eu devo comprar ou não? E acabou que eu comprei, eu li, quis trazer com a maior vontade do mundo um review neste canal, e até porque agora eu tô atrasado, não é mesmo? Chegou aí já o volume 9, a nova fase para você começar a colecionar Demolidor como um todo, e eu tô atrasado, eu tenho que falar disso daqui, mas como eu comprei o volume 8, eu falei, putz, eu não vou deixar de trazer no canal o volume 8, principalmente para falar o que eu mais acho dele, que é, compre, vale a pena. Se você, assim como eu, achava que não valia a pena, vale sim. E aí, eu só peço para que você deixe eu explicar o do porquê. Então, por favor, não abandone este vídeo, que eu vou falar sobre o que eu achei, tudo envolvendo Demolidor, a mulher do demônio. Calma, é isso? Tá, a mulher sem medo. A mulher sem medo. Não, agora já falhou mesmo, né? Que se dane. Pô, eu fiz tudo bonitinho, eu não vou fazer tudo de novo. Passei a vida inteira eliminando todas as minhas fraquezas. Todo o medo. Mas não importa o quanto eu tente, você continua sendo meu calcanhar de Aquiles. Só que eu sei que finalmente chegou a hora de transformar essa fraqueza em força. Durante o arco Reinado do Demônio, Electra descobre que um segredo bem antigo seu pode retornar à tona para destruir a sua relação com o Demolidor, e ela fará de tudo para impedir isso e resolver todos os seus assuntos inacabados. É isso, bem simples. Chip Zdarsky pega algo que poderia durar pouco e ter sido inserido até mesmo na grande batalha que resolveria tudo, mas decide tirar um tempo para focar nessa personagem que ele parece ter gostado tanto para trabalhá-la. E é nessa bobeira que sai um dos melhores trabalhos do autor com o universo do demônio de Hell's Kitchen. Sério, eu admito que não esperava curtir tanto a pegada dessa história que, mesmo sendo filler e não uma grande coisa, se sai melhor que os últimos volumes da fase do Demolidor ao trabalhar profundamente a Electra como uma mulher cheia de momentos conturbados em seu passado, que encontrou o amor e se vê numa luta em busca de salvar isso, enquanto honra aquilo que importa para o seu amado, que por um lado pode ser visto como um ponto fraco, mas também como um ponto forte. E é dessa forma que o autor consegue humanizar a ex-assassina de modo sublime, trazendo alguém que facilmente nos simpatiza ao mostrar um passado que não gostaríamos de experienciar e uma culpa buscando perdão que nos aproxima, nos leva a se conectar com ela. Assim como, mesmo ainda crente de que o certo seria aniquilar de vez pessoas como Fisk, seu amor pelo Matt a leva a agir de modo contrário ao que pensa, fazendo qualquer um comprar de vez a relação dela com o Demolidor e o seu lado na história toda. Mesmo que você já gostasse ou acreditasse desde o começo, como eu lendo desde o primeiro volume, não deixa de ser gratificante e até fofo ver ela se perdendo no meio de um combate por se preocupar demais. E o que eu mais gosto deste volume como um todo é que você pode muito bem ler ele sozinho. Você não precisa ter lido o Reinado do Demônio e não precisa ter lido a fase inteira do Demolidor. Você só precisa saber que, obviamente, a Electra pegou o uniforme do Demolidor e agora ela tá sendo o Demolidor como um todo, né? A Demolidora, por assim dizer. Mas enfim, é muito legal se aprofundar na mente da personagem, ver ela sendo o protagonista, e me deixou muito mais à vontade pra ler um quadrinho que é muito aclamado, mas que eu sempre tive receio porque, pô, não era o Demolidor, era a Electra. Mas enfim, eu estou falando de Electra, Assassina de Frank Miller. Eu tinha uma vontade de ler esse quadrinho, ele tava na minha lista, mas assim, eu tava meio receoso. E ao ler esse quadrinho, eu fiquei muito mais à vontade com a ideia de comprar esse encadernado, que enfim, parece ser muito bom. E com essa história, poxa, foi muito realmente bacana entrar na mente da personagem, ver como ela age, como ela pensa, ver que ela é mais humana, entende? Eu acho que foi isso que foi tão prazeroso. E assim, após uma ótima impressão, o encadernado apresenta outras histórias comemorando o aniversário recente da personagem de 100 anos. Então, tem uma edição que continua os eventos da fase de Chip escrita pela Anne Innocent, que sinceramente não me agradou, por achar sem graça mesmo. A interação da Electra com a Tifoid é bacana,
mas não sustenta. O que difere da edição escrita pelo Deacon Shelvey, que mesmo tendo o Demolidor, ele é apenas coadjuvante, e o foco fica nessa relação de gato e rato que a Elektra adora, dando mais ênfase para o que faz ambos funcionarem tanto. Já as outras feitas pelo Chris Giarrusso e Ty Templeton são bobas e curtas, mas divertidas. Não ferem ninguém. Obviamente, a minha história favorita fica a cargo do balé entre o casal e as primeiras 3 edições do volume que dão título ao volume como um todo, que é uma história bem intrigante, dinâmica e tirou todo o meu receio que eu tinha de ler uma história do Demolidor sem o Demolidor, ou melhor, sem o próprio Matt Murdock. E se não bastasse a história que fosse muito boa, principalmente a das primeiras 6 edições, temos a arte que é do mesmo nível. Pelo menos na real eu diria que a arte está em ótima comparação com a qualidade das histórias. Então aquela história que eu não gostei tanto, não tem uma arte que me agrada tanto. Já aquela história que me agradou bastante, tem uma arte do caramba. A ilustração de Rafael Della Torre é fenomenal no quesito artístico, na ação e na forma como conduz a história. Remete demais à arte de Marco Tichetto, o que é um enorme ponto positivo pensando que essa história faz parte da fase que o Marco teve tanta presença, casando bastante com o todo. E em relação aos outros, a arte de Sid remete aos anos 90 no lado exagerado e não me agrada muito. A de Stefano é belíssima, e tanto a de Chris quanto a de Ty são bem infantis, bonitinhas e fofas. Sobre o volume como um todo, segue a mesma belezura do que foi visto nos volumes anteriores. Então a gente tem a capa com verniz localizado, temos páginas com uma ótima qualidade, a gente tem aquele belíssimo prefácio do editor e temos ao final algumas belas capas alternativas da história como um todo. E como sempre, como se não bastasse tudo isso, a gente também tem alguns errinhos, mas são errinhos bem suaves. Na página 27, temos o lado mais explícito de falhas gráficas que aparecem, mas soam tão parte do quadro que nem me afetou tanto. Na página 50, há mais riscos que marcam boa parte da página mesmo. No primeiro balão da página 100, a palavra unificação tem a repetição de 2 CA. Na página 108, parece que a tradução veio do Google no primeiro quadro, pois, em seu crescendo, claramente deveria ser em sua crescente. Demolidor, a Mulher Sem Medo, traz um spin-off que você pode passar longe, mas que valerá a pena caso você dê uma chance para ver o aprofundamento que é feito com esta personagem e para você entender mais ou menos como funciona a relação dela com o Matt. Além de que, é uma história cheia de mistério, diversão e lições sobre culpa e perdão. Eu particularmente gostei e acho que meu tempo foi muitíssimo bem gasto. Deu até mesmo vontade de reler o arco Reinado do Demônio para ver se eu pego alguma referência ao que rolou aqui. Enfim, essa é a minha opinião sobre este volume, e eu espero que caso você tenha lido, você deixe nos comentários o que você acha, o que você concorda e o que você discorda do que eu comentei aqui. Você gostou muito da história da Amy Nossa, você não gostou tanto da história dela com o balé? Você gostou dessa história do Chip Zdarsky? Ou você acha que realmente não vale a pena, pode passar longe? Eu acho que assim, realmente, dá pra você ler Reinado do Demônio e ler Demolidor sem ter lido isso daqui facilmente. Mas eu acho bacana ler, eu acho que agrega. E, pô, ficaria muito feio na minha coleção ter até o volume 7 depois o 9 e não ter o 8. Então, eu tava só esperando realmente uma promoçãozinha. E eu li e acabou que realmente me chamou a atenção. Eu falei assim, nossa, não, vale um vídeo aqui nesse canal. Então eu trouxe e eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se vocês já leram, comentem o que vocês acham. E se vocês não leram, tá aí a minha recomendação pra você pegar em algum momento quando tiver uma promoção muito legal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. E a gente se vê em um próximo review deste canal, em um outro vídeo, de uma outra HQ, que vai não ter nada a ver com o Demolidor, mas futuramente aguarde, porque vai ter sim review disso daqui. Porque, meus amigos, é Demolidor, e aqui a gente é fã de Demolidor. Valeu, falou!